Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Eu acho que acabaram percebendo que no vídeo anterior a gente teve uma interrupção abrupta, né? Uma interrupção súbita, não era a intenção, mas travou o sistema, eu tive que desligar e vamos continuar, tá? Então, a gente tinha parado em reações orgânicas, cara, e logo em reações orgânicas que geralmente os alunos acham uma questão difícil, abandonam a questão, e na minha opinião, na orgânica, reações orgânicas é uma das mais fáceis que tem. Eu vou tentar te provar agora, tanto que vamos tentar fazer bem rapidinho as questões, daí a gente termina essa primeira parte aí, né, que na verdade isso aqui não era para ser um vídeo 2, uma segunda parte, mas eu vou deixar assim para não ficar perdendo muito tempo editando e gastando mais tempo para tentar dar matéria para vocês, tá? Então vamos lá, tá saindo a segunda parte, que era para fazer parte da primeira. E bora lá, reações orgânicas então, ó. São 3 tipos de reações que a URGS gosta bastante. Então, é reação de adição, eliminação e substituição. Como é que eu reconheço nas questões da URGS, tá, uma reação de adição? Obrigatoriamente, cara, a adição, ela tem que ter uma ligação dupla, tá? Antes da flecha. Então dá uma olhadinha que essa ligação dupla aqui, ela vai indicar exatamente que vai ser uma reação de adição. E essa dupla vai aparecer quebrada, tá? Na verdade a gente quebra a ligação π dela, né? E adiciona um cloro em cada carbono e acaba gerando esse composto aqui, um haleto orgânico. E na reação de eliminação é literalmente o contrário, cara. A gente tira os cloros dessa molécula, então a gente está eliminando o cloro aqui, tá? E aparece a dupla. Então, se eu enxergar assim, ó, formou uma dupla depois da flecha, assim, reação de eliminação. Tinha uma dupla antes e foi quebrada, reação de adição. Na substituição, não quebra e não forma dupla. Então eu posso ter uma cadeia aqui cheia de duplas, mas repara assim, ó, que tem um hidrogênio aqui, está subentendido. E a gente vai trocar um hidrogênio por um cloro. Então um cloro vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio aqui vai entrar no lugar de um cloro. Então isso só pode ser uma substituição. Seria legal também saber que na reação de adição é muito normal em alcenos e alcinos, né? Porque tem dupla e tripla. Na reação de eliminação, ou a gente tira água do álcool, né, ou Cl2, HCl dos haletos orgânicos. E na substituição, são com moléculas muito estáveis, alcano e aromático. Então, se a gente souber isso aqui, a gente faz várias questões. Vou te mostrar agora. Apareceu 2 hidrocarbonetos. Repara que eles não escreveram a fórmula geral, assim, tipo, CnH2n mais 2. Porque se ele escreve assim, a gente já sabe que é um alcano, né? Porque só tem ligações simples. Se for CnH2n é um alceno, né? Então, eles não escreveram desse jeito para dificultar um pouco, tá? Mas olha só, tu tá vendo que esse bromo aqui entrou um bromo e saiu um hidrogênio? Então, isso é uma substituição. Com quem que a gente faz reação de substituição mesmo? Com moléculas muito estáveis, tá? Então, alcanos e aromáticos. Não tem alcano, então só pode ser aromático. E aqui, dá uma olhadinha, a gente tinha 2 moléculas, né? E apareceu só uma. Cara, então quer dizer que esse bromo foi adicionado aqui dentro da molécula, né? Foi uma reação de adição. Alcano não faz isso, então só pode ser a letra B. Show? Vamos ver na prática aqui? Repara, ó, aqui eu tenho uma molécula que tem Br, e no lugar do Br apareceu tudo isso aqui, cara. Então isso que só pode ser o quê? Uma substituição. E agora repara que essa molécula também pode acontecer isso aqui, tá? De tu tirar o bromo e tirar um hidrogênio daqui, por exemplo, tá? Então, se eu tiro um bromo, falta uma ligação para esse carbono. Se eu tiro um hidrogênio daqui também, falta uma ligação para o carbono. E acaba formando essa dupla, que é uma reação de eliminação. Cara, viu como é extremamente simples? Tanto que a URG se repete, tá? Olha bem essa questão aqui, tá vendo? Aqui é um bromo no carbono terciário. E aqui a gente tem um etoxi de sódio. É quase a mesma reação, ó, bromo com carbono terciário, só que aqui é um metóxi, né, de sódio. Então, o que está acontecendo aqui? Na primeira aqui, né, a gente está vendo que eu estou trocando o Br por esse OCH3. Então, isso aqui é uma reação de substituição, já sei isso. E aqui, para aparecer uma dupla depois, só pode ser o quê?
eliminação, né? Já que eu tirei um hidrogênio daqui, tirei um bromo daqui e juntei um carbono no outro com a dupla, formando isso. Então, substituição e eliminação. Beleza? Ó, agora vem cá. Você concorda que desse lado aqui, né, a gente tirou um OH e ficou CH2? Aqui a gente tirou um H e ficou CH2? Então, quem saiu aqui, na verdade? Saiu a água, tá? Então, podia chamar isso aqui de eliminação, né? Porque eu já sei se formar uma dupla é eliminação. Ou poderia ser desidratação, porque eu estou tirando água, combinado? Se eu juntar duas moléculas diferentes e tirar a água, daí é condensação, mas aí isso é outra história. Agora, dá uma olhadinha nessa próxima aqui, tá? Essa 2 que eu não te mostrei. Eu peguei uma molécula dessas, tá? E aí, do nada, apareceu a ligação quebrada e um N, que representa inúmeras moléculas. Quer dizer que eu juntei N moléculas dessas nela mesmo. Então, isso só pode ser uma polimerização. Por isso que a melhor resposta aqui é a letra E. Show? Vamos dar uma aprofundadinha então no nome dos caras? É assim, ó. Se eu botar hidrogênio naquela dupla, eu sei que é adição. Mas se eu boto hidrogênio, também posso chamar de hidrogenação. Se eu boto cloro, eu chamo de cloração. Se eu boto bromo, eu chamo de bromação. Se eu ponho cloro, cloração. Repare que assim, ó, quando eu ponho 2 cloros na molécula, tá? É normal também chamar de monocloração. Ele vai te dar uma dica para diferenciar dessa, tá? Que dessa aqui a gente pode chamar de dicloração. Que nem no bromo, né? Se eu ponho 2 bromos, 2 cloros é dicloração, 1 cloro, monocloração, tá? Se eu ponho 2 bromos, dibromação, 1 bromo só, monobromação. E como cloro e bromo são halogênios, né? Eu posso chamar tudo isso aqui de halogenação. Se eu coloco água, né? Só não fala aguação, né? O nome correto seria hidratação. Tá, só tem uns detalhezinhos que eu vou aprofundar contigo. Se por um acaso aparecer um catalisador que geralmente é usado, que é o níquel, esse catalisador foi descoberto por Sabatier e Senderens, então a gente chama isso aqui de hidrogenação de Sabatier-Senderens. Show? Tem mais. Quando a gente coloca o bromo, tá, no tetracloreto de carbono, o tetracloreto de carbono ele é incolor e o bromo ele tem uma cor marrom avermelhado. Já tinha te mostrado isso no outro slide, né? E esse marrom avermelhado, a gente consegue fazer um teste então de bromo, porque se ele quebrar a ligação dupla, né, ele vai sumir e aí deixa de ser um marrom avermelhado. Então ele vai ficando fraquinho. Então é um bom teste para identificar a ligação dupla, se a molécula tem ou não. Tá, existe uma outra regrinha também chamada regra de Markov-Nikov, não sei se tu percebeu os detalhes, mas a gente colocou esse hidrogênio aqui, nesse carbono aqui que tem mais hidrogênio, né, ligado na dupla, claro. A mesma aconteceu com a água, tá, porque a água é um casalzinho aqui, né, hidroxônio e hidroxila, ó, only you. E a gente colocou o hidrogênio, né, no carbono mais hidrogenado, que é esse aqui. Por isso que aqui ficou CH3, tá? E aí o cloro e o OH entram num outro carbono. Isso é a regra de Markov-Nikov, né? Tu dá hidrogênio para quem tem mais hidrogênio. Só que toda vez que tiver um peróxido, né? Aí ocorre o anti-Markov-Nikov, cara. Ou o efeito Karash, tipo, Karash, o que aconteceu? Então repare que o hidrogênio aqui, tá? Ele entrou nesse carbono aqui, tá? Que é o que tinha menos hidrogênio. Mas só quando eu tiver um peróxido aqui, tá? Tá, valeu por escutar o aprofundamento. Então dá uma olhada nessa aqui. Ó, eu tô vendo que isso aqui é uma reação de adição. Só que a reação de adição, ela pode ser chamada também de cloração ou halogenação. Então pode ser essas 3 aqui, tudo bem? Só que olha só, nessa segunda aqui a gente tirou o cloro, né? Então não é uma eliminação, não é uma adição, então seria uma eliminação, né? Porque a gente formou uma dupla de volta à eliminação, que eu posso chamar de deshalogenação. Mas como são hidrogênios junto, né? É normal chamar de desidro. Quer dizer, tá saindo hidrogênio e tá saindo halogênio. Deshidrohalogenação. Por isso que a resposta é a letra B. Cara, viu como as questões de orgânica reações orgânicas da URGS não são difíceis? Olha essa dica então. A reação de oxidação, tá? Tu tem que botar oxigênio. Então, se eu botar oxigênio a mais de uma molécula, eu sei que vai ser oxidação. E aí tem vários tipos de oxidação.
E na reação de redução, tu coloca hidrogênio na molécula orgânica, tá? Então tem que aparecer uns hidrogênios aqui para dizer que é de redução. Então, por exemplo, quando aparecer isso aqui, ó, eu estou trocando aqui o Br pelo OH. Se eu estou trocando um por outro, né, eu sei que é uma reação de substituição. Só que repara que aqui apareceu uns carinhas famosinhos lá, tá? Dos nossos principais agentes oxidantes, né, que fazem oxidação, que é o permanganato de potássio. Seria legal saber alguns, né, que nem o dicromato de potássio, que nem o que faz redução aqui, que é o hidreto de alumínio e lítio. Então, o que aconteceu aqui? Pô, tá aumentando a quantidade de oxigênio, né? Porque tinha 1 e agora tem 2. Então, é claro que isso aqui é uma oxidação e a resposta é a letra A. De boas? Só que olha só, tem um detalhezinhos legais para você saber. Tipo, álcool primário, quando se oxida, ele vira aldeído. E a oxidação gera ácido carboxílico. O álcool secundário, ele se oxida e vira uma acetona, e a acetona não se oxida, e essa é a principal diferença entre aldeído e acetona, que simplesmente o aldeído oxida e a acetona não. O álcool terciário, ele também não se oxida. Então eu vou te dar um exemplo, ó. Esse aqui é um álcool primário, porque eu tenho um oxigênio aqui, né, do OH, ligado num carbono primário. E ele se oxida formando um aldeído, né, formando uma dupla aqui, entre carbono e oxigênio, que também pode ser oxidado, formando, além da dupla aqui com oxigênio, né, que já tinha no aldeído, formou aqui a hidroxila. É por isso que a acetona não se oxida, tá? Repara que o álcool secundário aqui é quando a gente tem a hidroxila ligada num carbono, né, secundário. Então, a acetona ela não se oxida porque ela tem a dupla com oxigênio no meio de uma cadeia. Eu não tenho essa ligação hidrogênio-carbono, né, para quebrar e botar um oxigênio entre. Então, por isso que ela não oxida. E o álcool terciário também não oxida porque não consegue formar essa dupla, né? Então, como esse álcool é terciário, ó, eu não consigo formar uma dupla aqui com esse oxigênio. Porque para ser um álcool terciário, tem que ter o OH ligado num carbono terciário, que já tem 3 ligações. Se formar essa dupla aqui, né, tu acaba arrebentando esse carbono no meio, por isso que ele não oxida, show? Então, olha essa questão como é relativamente fácil, né? Ó, ele disse que tem uma fórmula molecular desse cara aqui, né, que é um cara que não tem ligação dupla, e formou um cara aqui que tem ligação dupla, né? Como é que eu sei? Ah, pela fórmula geral, né? CnH2n mais 2 não pode ter dupla, né? E como é que é só CnH2n, né? Quer dizer que o cara tem dupla, né? Então, eu tô vendo os caras que tem dupla e eu tô vendo que os caras que não tem dupla. Então, não me ajudou muito. Então, vou ter que saber, né? Então, olha só. Esse cara aqui é um álcool primário porque tá o OH ligado no carbono primário e ele oxida virando aldeído e depois ácido carboxílico. Então, essa aqui é a resposta. Repara que esse cara aqui é um álcool secundário, né? Ligado no carbono secundário. Ele não oxida, e mesmo assim, não oxida dando ácido carboxílico, né? Ele oxida dando cetona, que daí não é o que tá aqui, então por isso tá errado. O álcool terciário não oxida nem a pau, né? Que é esse OH ligado no carbono terciário. Éter também não oxida. E álcool primário oxida, só que dá um ácido carboxílico, não dá éter e cetona, né? Que não tem nada a ver. Show? Um poliéster, né, que é o PET, seria muito legal você saber, né? O PET ele é o polietileno de tereftalato, né, ou polietereftalato de etileno glicol. Para quem nunca viu esse cara aqui é o ácido tereftálico, tá? Apresento para vocês. A gente pode chamar de ácido benzeno dioico, né? Porque tem 2 carboxilas aqui. E ele se junta com etileno glicose. Quando eles esquecem de falar etileno glicol, né? Falam só etileno, mas aí seria uma outra substância, mas é o etileno glicol. A gente junta esses caras tirando água, daí isso sim é uma condensação, tá? Quando eu tenho 2 substâncias diferentes e a gente tira a água juntando, pode até ser iguais, tá? Mas a gente tem que juntar elas para fazer uma reação de condensação. Repare que formou essa ligação aqui, porque eu tirei o OH daqui e o hidrogênio daqui, tá? Isso aqui é um éster, por isso que eu posso chamar esse cara de poliéster, que vai ser tuas roupas, vai ser a garrafa PET, e o nome fica, né, como o ícone no ácido vira ato, né, no sal, ou nos ânions em geral, ou nos ésteres, vira politereftalato de etileno glicol. O mais famosinho deles, né, que é o número 1, PET. Então repara o seguinte, tá, ele botou um PET aqui, dá uma olhada, tá, que a gente tem aqui o nosso ácido tereftálico, né, e aqui a gente tem o etileno glicol, né, ligado com oxigênio aqui e aqui, né? Então, se eu fizer uma hidrólise,
A quebra desse cara vai gerar o ácido tereftálico e o etileno glicol. Só que se for uma hidrólise alcalina, é claro que o ácido, né, vai acabar reagindo com a base, formando um sal. Então não vai formar isso aqui que ele está viajando, né? Vai formar um sal. E o outro produto é o etileno glicol, famosíssimo, né? Então tem que ser letra C. Show? Então a revisão de lipídios rapidinho, tá? O lipídio, ele tem que ser um éster, então a gente tem que aparecer isso aqui, tá? Tem que aparecer uma carbonila com esse carbono que tá ligado com o oxigênio e tá ligado em outro carbono, né? Como se fosse um éter, né? Ó, éter, mas aí como ele tem essa carbonila junto, fica éster. Então seria legal também dizer que como esse cara aqui ele é derivado de um álcool chamado glicerol, todos os homenzinhos chamados glicerídeos, né, são lipídios, tanto que pode chamar de triglicerídeos, tá? Os principais são as gorduras, que são os triglicerídeos saturados, tá? Que geralmente são sólidos. E tem os óleos, né, que são triglicerídeos insaturados, que geralmente, né, são líquidos, né, tudo na temperatura ambiente, claro. E também tem as ceras, né, dos cerídeos, e sem falar de HDL, LDL. E aí, carboidrato. Carboidrato, cara, ele tem que ser ou um aldeído, tá? Que nem é o caso aqui da glicose, ou uma acetona. Só que eles sempre têm vários OH, por isso que eles são muito solúveis em água. Essa aqui, no caso, é a glicose, tá? A glicose é a principal molécula, né, dos carboidratos, tanto que todos os carinhas formados, né, por ela, tipo a sacarose, tem glicose, a galactose, né, tem glicose, a maltose tem glicose, o amido, a celulose, tudo tem glicose. É muito normal chamar de glicídios, né? Você não vai confundir glicerídeos, que vem do glicerol, né, com glicídios, que vem da glicose, né, óbvio. Mas também tem a frutose, né, que é outro monossacarídeo. Também tem a galactose, que é outro monossacarídeo. Agora a sacarose é um disacarídeo, né, formado por glicose e frutose. Tem a lactose, que é formado por glicose e galactose, né? E tem a maltose, que são duas glicoses. E aí tem todos eles são disacarídeos, tá? Tanto a maltose como a lactose e a sacarose, que eu te falei a composição. E agora o amido, o glicogênio e a celulose, né? Eles são polissacarídeos, né? Porque eles têm várias glicoses mesmo, né? O amido é a substância de reserva vegetal, né? Sabe disso? O glicogênio animal. E a celulose é a substância de sustentação, né? E não de reserva. O aminoácido, ele tem que ter um ácido carboxílico e amina, né? Por isso que é aminoácido, né? Esse aqui é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Só que para ser aminoácido de verdade, tá? Tem que ser nesse carbono aqui, que é o carbono alfa, tá? Não vale ser no carbono beta, cara, ou no carbono gama. Tem que ser nesse cara aqui. Existe um aminoácido muito importante, que é a glicina, que é o menor aminoácido que tem, e a única que não tem carbono quiral, isomeria óptica. Depois tem a alanina, que é o menor aminoácido com isomeria óptica, né? Depois tem a fenilalanina, que é quando a gente pendura o radical fenil penduradinho na alanina, né? Essa aqui, ela é muito famosa, a fenilalanina, porque ela é adoçante, né? Principalmente no refrigerante, que ela pode causar aquele problema da fenilcetonúria, você lembra, que a gente já comentou também? E tem o triptofano, que é um aminoácido muito famoso, né? Esse cara aqui, para ter uma ideia, é um aminoácido essencial, que a gente tem que se alimentar dele, porque a gente não produz, e ele é simplesmente o precursor da serotonina, cara. A serotonina é um dos principais hormônios que tem neurotransmissor, né, que tem, porque o neurotransmissor serotonina é responsável, tipo, pelo seu apetite, pelo controle do sono, pela... Cara, é praticamente tudo, tá? Tipo, teu poder cognitivo de aprender as coisas. Cara, ela te controla, basicamente, né? É a importância dele. E a metionina aqui, a Urix adora, de vez em quando cai metionina, ela tem esse prefixo tio aqui por ter enxofre, então se tu encontrar um cara com aminoácido enxofre, provavelmente vai ser a metionina. E repara que aqui a gente tem a proteína, que é quando a gente liga, né, um aminoácido no outro. Repara que a gente tirou o OH aqui do ácido carboxílico e um H aqui do nitrogênio, né, porque aqui tinha 2, né, e aqui tinha OH, e aí saiu a água para formar a proteína, que é a famosa
Ligação peptídica! Essa ligação peptídica vai formar uma amida. Então, seria legal saber primeiro, de antemão, que toda proteína é um polipeptídeo, né? Porque são vários aminoácidos juntos, ou uma poliamida, né? Porque são várias amidas juntas, né? Na química, a gente chama de ligação amídica, mas a expressão ligação peptídica é tão mais forte que até a química já chama de ligação peptídica em vez de ligação amídica. E é legal saber que todas as enzimas são proteínas, né? Porque são catalisadores. A prova também adora catalisador, então acelera as reações orgânicas, né? E tem uma curiosidade, todas as enzimas terminam em ase. Então, se aparecer amido, cara, eu sei que é um carboidrato. Se aparecer amilase, eu sei que é uma proteína, no caso, a enzima que quebra o amido. Glicose, cara, eu sei que é um carboidrato, né? Geralmente, ose é carboidrato. Então, se aparecer glicase, né, ou sacarase, né, ou lactase, eu já sei, é a proteína que está quebrando os carboidratos, né. Também é legal saber que a hemoglobina, que essa é a tua proteína do sangue, né, a albumina, que é a proteína do ovo, né, a leticina, que é a proteína da soja, e também soja, e a caseína, que é a proteína do leite. Então, vamos tentar reconhecer essas moléculas aqui. Olha só, você está vendo aqui um ácido carboxílico e aqui um carbono alfa com uma amina. E, pô, então é um aminoácido. Ainda mais se escrever metionina, né? Que eu já sei que é aminoácido. Agora, olha só, você está vendo que a gente juntou um aminoácido no outro, que deve ficar match-match, né? Metionina com metionina. E realmente, né? Porque aqui criou uma função amida que não tinha no aminoácido. Então, essa aqui é a ligação peptídica, né? A função amídica. Então, com certeza, isso é um aminoácido e aqui são dois aminoácidos juntinhos. Não chega a ser uma proteína, tá? Teria que ser um polipeptídeo. Então, isso aqui é só um dipeptídeo. Agora dá uma olhada, né? Ele vai dizer que ele quer um exemplo de aminoácido e carboidrato, né? A glicerina é o glicerol, cara. Não tem nada a ver, lembra lá lipídios, né? Ácido acético e amônia nem são da bioquímica. Triptofano e alanina são dois aminoácidos, tá? Então, açúcar, cara, é um carboidrato, esse que tá certo, mas a questão já tá anulada aqui, né, para essas alternativas. A glicina, eu te falei, é o menor aminoácido que tem, tá? Então ela não é um carboidrato. E a glicose, né? Só pelo ose, né? Aí sabe que é um carboidrato, combinado? Então resposta letra E. Dá uma olhadinha nessa, você tá vendo aqui a amina no carbono alfa de um ácido carboxílico? Então eu já sei que a hidroxilisina é um glicídio. Não, cadê um lipídio? Não, cadê o éster, né? Cadê os OH aqui? Então a proteína, cara, não tem proteína aí, não. A lisina, hidroxila, aminoácido, sim, perfeito. Letra D. E a hidroxilisina apresenta uma ligação peptídica. Cara, eu não tô vendo uma amida aqui, né? Se eu encontrasse uma amida, poderia ser uma ligação peptídica, mas eu não tô vendo isso não, cara, tá errado. E agora, biomoléculas, né? Então, vamos ver. O açúcar extraído da cana-de-açúcar é a sacarose, é verdade, cara. E é um disacarídeo também, formado por glicose e frutose, perfeito. E o ácido graxo insaturado contém na sua estrutura pelo menos uma ligação carbono, dupla carbono-carbono, para ser insaturado tem que ter essa ligação dupla carbono-carbono, né? Aí pode ser mono, ditro, insaturado, então é verdade. Tu até pode tentar lembrar assim, tá? Existe um truque em inglês, né? Que é escrever óleo em inglês, que é oil. Oil quer dizer literalmente óleo, né? Óleo em inglês. E esse il quer dizer que é insaturado, né? E também quer dizer que é líquido, né? Insaturation, óleo. Então, óleo insaturado, líquido, né? E as ligações peptídicas, elas são rompidas no processo de desnaturação? Não, porque o processo de desnaturação ele ataca a estrutura terciária da proteína. Então, a estrutura terciária da proteína, ela quebra ligações de enxofre, ligações de hidrogênio, ligações iônicas. Então, ela quebra tudo isso, tá? Mas ela não quebra, que é a estrutura terciária. Ela não quebra a estrutura primária, tá? Que são as ligações peptídicas. Então, essas ela não quebra. Então, resposta letra C. Ó,
Agora, olha que interessante essa questão sobre a adulteração do leite, né? Se eu colocar água no leite, é facilmente detectável, pois diminui a densidade? Com certeza, né, cara? A água é menos densa que o leite, porque o leite está cheio de coisa ali, né? Proteínas. Qual é a proteína do leite mesmo? Isso, a caseína, né? Qual é o açúcar do leite, né? A lactose, né? Então a caseína, ela tem nitrogênio, né? Ela tem oxigênio. A lactose tem bastante oxigênio. Então se tu botar água, né, ela vai diluir esses caras aqui, e aí o que acontece, cara, a densidade fica menor. E aumenta a temperatura de congelamento. Cara, olha só. Se a gente tiver assim, ó, a temperatura de congelamento, tá? Quanto maior a concentração, você pode aplicar o teco, né? Teco. Então, teco dá, né? Então, se eu aumentar a concentração, né, a temperatura de congelamento ela diminui. Só que no momento que você vai colocando água, você vai diluindo, né? Então a concentração ela não fica tão alta quanto antes. Então a temperatura de congelamento, né? Ela não fica uma variação tão grande, né? Em vez de água congela 0, né? O leite congela a -10, né? Então, se eu botar água, o leite vai congelar a -5. Então, aumentou a temperatura de congelamento. Agora, adição de ureia. Para quem não sabe, cara, a ureia ela é um composto que tem oxigênio e carbono, tá? E tem NH2. Então, se eu acrescentar ureia, vamos ver, vai compensar a diminuição? Vai, né? Tu tá tirando a concentração de lactose e caseína, mas tá botando ureia, né? E vai compensar também a diminuição do teor médio do nitrogênio? É, cara, porque eu preciso de nitrogênio para provar que ela tem proteína, né? Que o leite está com proteína na concentração ideal. E se eu ponho ureia, eu dou uma enganada disso, né, cara? Pô, mesmo assim é uma baita sacanagem, né? E a adição de sacarose, sim, tu vai deixar o leite doce, de certo, né? Vamos ver, a adição de sacarose pode compensar a diminuição da densidade? Pode. E a diminuição do teor médio de nitrogênio? Cara, não, né? A sacarose não tem nitrogênio, então, por mais que essa aqui seja correta, a 3 está errada e a nossa resposta aí fica a letra D. De boas? Então, última coisinha aqui, minha dica, cara, de orgânica, porque eu acho que vai aparecer essa questão devido a vários problemas com petróleo que a gente está tendo no Brasil. Então, primeira coisa, cara, eu fui colher umas questões lá de antigamente, cara, URGS 2001, URGS 90 e tantos, e também eu trouxe a questão do Enem, cara, porque a questão do Enem que caiu agora, uns dias atrás, ela tem muita coisa, ela tem como cai petróleo, ela tem destilação fracionada, ainda tem ligações químicas, cara, que são as matérias que estão nas 5 matérias que mais caem na URGS, né, então ela tá aqui de propósito, né. Então vamos ver, a principal fonte de hidrocarbonetos saturados alifáticos de cadeia normal homogênea. Cara, o que a gente está falando? Que o petróleo é a principal fonte de alcanos e ciclanos. Pronto. Não tem ligação dupla, não tem muita ramificação, não é heterogêneo, é só carbono e hidrogênio, é hidrocarbonetos mesmo, tá? E claro que ele depende da procedência, cara. Se eu tiver, por exemplo, um petróleo de alguma origem, ele vai ser uma composição diferente da outra. Agora, olha essa questão de 2001 que eu busquei, cara, em 2001, cara, de tanto tempo que não caía petróleo, né, na URGS, cara. Diz assim, ó, em vazamentos, refinarias, né, quando extravasam para rios, lagos, oceanos, a gente faz uma barreira de contenção para evitar a dispersão do óleo. E aí observa a formação de um sistema heterogêneo, onde o petróleo fica na superfície dos recursos hídricos, né? Então, sobre esse sistema descrito, é correto afirmar que a água e o petróleo não se misturam por quê? Cara, porque tu acha que eles não se misturam. Porque o hidrocarboneto é apolar e a água é polar. Então a polaridade é diferente. E por que o petróleo fica em cima? Devido à sua menor densidade. Pronto, cara, tem ligações, tem sistemas materiais e tem orgânica. Essa questão é que vai cair. Se não cair essa, cara, cai um negócio lá envolvendo a procedência, que nas Américas é quase 100% alcano. No Cáucaso da Rússia, quase 100% ciclano, e só em Bornéu, né, que tem um petróleo muito louquinho, que é 30% de aromáticos. E a destilação fracionada, cara, aqui a gente sabe que os menores pontos de ebulição saem aqui em cima, né? No gás GLP, né? Que é o gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, propano e butano, tá aqui as fórmulas, né? A gasolina é legal saber que tem octano, né? E heptano. E conforme tu vai aumentando a cadeia carbônica, aumenta o ponto de ebulição, porque aumenta
o número de ligações entre as moléculas, né? Porque as moléculas estão ficando cada vez maiores, o número de ligações aumenta. Então, olha essa questão do Enem que eu trouxe. Ele está dizendo assim, ó, cara, a fração 4, né? A separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Porque a densidade é maior, o número de ramificação é maior, solubilidade, cadeia carbônica quebrada? Não, porque as forças intermoleculares são mais intensas, né? Na verdade, não é mais intensa, né? Eu nem dei uma rateadinha. Na verdade, é porque tem muito mais ligações intermoleculares entre moléculas maiores do que menores, né? Mas a intensidade delas, na verdade, é a mesma, né? Que é uma intensidade fraquinha, né? De forças de Van der Waals, do tipo dipolo induzido com dipolo instantâneo, né? Moléculas apolares, combinado? Mas é isso aí mesmo, letra D. Show? E só que já estão falando de gasolina e petróleo, né? Vou te falar de um cara aqui que tu já comentou antes, que é o isoctano, né? Então ele é o principal componente da gasolina para ver o nível de octanagem e é o que dá o rendimento da gasolina, né? Até tu pode tentar lembrar do desenho dele, porque tem uma galocha aqui, né? Se é iso, né? Tem galocha, olha aqui. Então o que acontece, ó? Eu quero saber a fração do petróleo, né? Correspondente à gasolina. Predomina o quê? Cara, não tem éster no petróleo, tá? Então predomina hidrocarboneto. Aí tu acha que a cadeia é insaturada? Não, é saturada. E é heterogêneo? Não, homogêneo. Cara, tomara que caia. Alguma questão de petróleo vai cair envolvendo isso, cara. Eu sinto isso, por isso que eu tô te dando. E quando eu falo que a gasolina tem 70% de octanagem igual a 70%. Ela tem 70% de compostos orgânicos. Não, é praticamente composto orgânico, né? 100% praticamente. É constituída necessariamente de 70% de isoctano e 30% de N-petano. Sim, essa aqui é antiga. É antiga. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia é qualquer gasolina que, frente ao processo de detonação, né, libera essa energia que corresponde ao nosso parâmetro de antigamente. Por isso que é a letra D. Aqui vai dizer que a média da massa é 70%. Nossa, mano, não. E aqui vai dizer que 70% de aditivos antidetonantes. Sim, só tem mais aditivo do que gasolina mesmo, né? Então, nem iria detonar. Então é a letra D mesmo. E as reações do petróleo, né? Tem a isomerização, ou reforming, que é quando você transforma esse cara aqui no próprio isômero, né? Ele tem a mesma forma molecular. 1, 2, 3, 4, 5. Se quiser eu escrevo para ti rapidinho, né? Que é 5H12, que é o dobro mais 2. Tem aromatização, quando tu pega um cara do petróleo e transforma no aromático. Tem alquilação, quando você junta dois caras, tá? De preferência diferente, porque se for dois caras iguais é dimerização. E tem o famoso cracking, né? Quando vem do verbo to crack, que é quebrar em moléculas menores. E quando você faz isso, né? Por uma questão de lógica, um desses hidrogênios aqui, né? Ele vai ter que sair daqui e vir para cá. E aí vai faltar ligação para esse carbono e para esse carbono, então geralmente surge uma dupla, uma tripla. Então é muito normal isso, a gente não consegue prever, né? A única coisa que eu consigo prever é que se eu tenho C6H14, né? A soma desse cara aqui, né? C3 com 2 com 1 tem que fechar 6. E aqui 10 com 4 tem que fechar 14, né? Então, repare que aqui vai fechar 6, aqui vai fechar 14, aqui vai fechar 6, aqui fecha 14. Se não obedecer a soma dando esse cara aqui, esse cracking não está correto. Então, foi uma questão da URGS, que era agora da Arca de Noé, mais ou menos. Ele deu o seguinte, ó, o crackamento de uma molécula do tridecano pode originar o quê? Cara, então, primeiro, cara, quem que é o tridecano? Olha só, esse DEC aqui a gente sabe que é 10, né? Só que tridecano é o quê? 13. Então eu vou fazer, como é ano, só tem ligações simples, né? É o dobro, que é 26, mais 2, que é 28. Então eu já somei aqui pra ti, tá? Eles botaram até um oxigênio junto, mano. Se é hidrocarboneto, né? É decano, né? Não pode ter oxigênio. E as outras duas davam 30, então é claro que não vão ser, né? Só podia ser a letra A. Cara, tomara que caia isso, né? Agora sim, eu terminei o que era para ser o meu primeiro vídeo,
que ficou quebrado sem querer por motivos de força maior, né? Mas antes uma interrupção súbita do que uma morte súbita, né? Tá nada a ver. E aí o próximo vídeo agora vai ser com as 10 matérias que mais caem. Como tu já teve 5, eu vou te dar as outras 5, tá? Vou tentar resumir, fazer mais curtinho. E aí tu já sabe quais são as 5, né? Que a gente vai colocar aqui junto, que vai ser inorgânicas, soluções e essas trans aqui, e aí tu vai garantir, cara, um percentual absurdo na Unix, cara. Então, até o próximo vídeo aí, tá? Se você quiser já se inscrever no canal, cara, para esperar o próximo vídeo ser publicado na sequência, ou enquanto isso assistir meu último vídeo aqui, tá? Fica à vontade, tá? Valeu, um forte abraço, bons estudos, cara, até mais, desculpa aí qualquer coisa aí, cortar esse vídeo sem querer. Até, abraço, tchau, tchau.